miserável, sustentado com dinheiro de imposto para dar o bolsa salsichão e, eventualmente, a massa pensante, a massa produtiva do país vai ser toda massacrada. Então, eu acho que o Brasil ainda tem uma chance de se liberar dessa ditadura. Mas você tem que ter liderança política para pedir impeachment do Alexandre de Moraes, para pedir reforma do judiciário, para dizer que nós estamos numa ditadura e uma elite econômica apoiando essa liderança política. Se não tiver essas duas coisas, esquece. O foro privilegiado. O que você entende do foro privilegiado lá em Brasília, deles serem julgados pelo STF, os deputados, senadores? É a base da gente não ter tido o impeachment até hoje, por exemplo. 2/3 do Senado, eu não vou entrar no mérito das questões, se são culpados ou não, tem rabo preso com o STF. Processo, entendeu? Processo. Aí você chega, o juiz telefona para o senador que quer fazer o impeachment, que é o Senado, que pode fazer o impeachment, o cara chega assim e fala assim, se você pedir o impeachment, eu pego toda a sua capivara e te arrebento. Condeno. E te condeno. É isso. O foro privilegiado, na verdade, é um foro de desprivilégio. Agora vem cá, Drilis. Vem cá, Drilis. Se você não acaba com o foro privilegiado, você vai criar não, já está criado. Você vai manter um programa de chantagem com político que não vai poder se movimentar contra os abusos do STF e vai ficar eternamente na mão do STF toda a situação. Você sabe, eu costumo dizer aqui, perdão se eu estiver errado, tá? É por isso que eu vibrei quando você falou que ia ser candidato a deputado federal. Vibrei. Porque eu costumo dizer que o que está acontecendo no Brasil hoje é culpa do Congresso Nacional. Não tem a dúvida. É culpa do Congresso Nacional. Chega lá, o presidente do Senado hoje, Alcolumbre, ele se candidatou a presidente do Senado. Os caras votam nele, pô. Os caras votam nele. Você pega o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara de Deputados. Pô, olha o passado do cara, da família e tudo mais. O pessoal vota nele. Então você fala, pô, eu vou acreditar em quem, bicho? Em quem que eu vou acreditar, pelo amor de Deus? Mas aí agora o Lula lançou o nome novamente do Paulo Gonet para ser procurador-geral da Justiça, certo? Outro também, né? Mas só que ele tem que passar pela sabatina no Senado. Só falta esse cara ser aprovado de novo e vai ser, você sabe que vai ser. Sabe por que essas pessoas são aprovadas? Sabe por que o Hugo Mota foi eleito? Sabe por que o Adalvi Alcolumbre? Existe um fenômeno no Brasil, que é um fenômeno horroroso, chama-se Centrão. Centrão é o tipo de político fisiológico que está querendo atender os interesses do próprio umbigo. Ele fica lá e fica cá. É o cara que dá a emenda parlamentar, recebe a emenda parlamentar, o governo pode ser de direita, de esquerda. O Centrão costuma dizer que é o contrário do axioma do Che Guevara. Ai, governo, eu sou a favor. Qualquer um que entrar lá, eles vão apoiar. Há dinheiro, eu sou a favor. Ai, dinheiro, sou a favor. Eles querem dinheiro para o curral eleitoral deles, para serem eleitos e manterem eternamente no poder. Aí você tem outro problema somado do Centrão, que é a falta de representatividade dentro do Congresso. Um senador em São Paulo vale o mesmo que do Piauí. O Piauí tem 200 mil pessoas. São Paulo tem 44 milhões. Eu sou contra isso. É completamente insano isso. A representatividade, um deputado do Piauí, ou de Roraima, ou do Acre, vale 70 vezes um deputado de São Paulo, de Minas Gerais. Como é que muda isso? Infelizmente, não vai nenhum comentário xenófobo da minha parte, mas o Norte e o Nordeste, primeiro, quem elegeu o Lula foi o Norte e o Nordeste. Foi. Infelizmente, é onde está concentrada a população de baixa renda, que tem menos grau de escolaridade, menos grau de alfabetização, que são mais propensos a votar em gente ser enganada por político corrupto, por político fisiológico, por coronel. Então, eles usam da ignorância popular, com essa representação completamente deturpada do Congresso, para dominar o Congresso com esse centrão fisiológico. Então, enquanto, Vendramini, por isso que eu quero ser deputado, para dar o esboço da minha ação, não houver uma reforma política drástica no Brasil, o Brasil não vai mudar. É o centrão que comanda o país, o centrão fisiológico de coronéis. Porque se eu entendi bem, nas eleições são 2 senadores por estado, isso, né? Quer dizer que são 2 por São Paulo, 2 pelo Piauí, 2 pelo Maranhão. É completamente insano isso. Mas não é isso. Você ter 70 deputados só de São Paulo e você ter, sei lá, 30 no Piauí, não sei qual que é a conta exata, é completamente estapafúrdio. Você cria uma irrepresentação ilegítima da população brasileira. São Paulo, estou dizendo São Paulo, que é o estado mais pujante de maneira econômica e populacional também. Você tem um estado com 44 milhões de pessoas. Você tem um estado com 200 mil pessoas. Você tem um estado em que os índices de alfabetização e educação são os melhores do país. Você tem um estado em que os índices de alfabetização e educação são os piores do país. É claro que isso é completamente ilegítimo.
Um deputado valer a mesma coisa em São Paulo, ou em Roraima, ou no Acre, ou em Rondônia? Mas como é que você vai mudar isso, cara? Você tem que fazer uma reforma política. E quem vai querer fazer a reforma política? Eventualmente, os deputados que estão nesse sistema não vão querer. Mas se você começa a estabelecer o princípio de uma nova Constituição, de uma reforma do judiciário, tem que ser aos poucos. Senão a gente vai viver legitimado exatamente por uma política de chantagem, de fisiologismo. Quem que é Hugo Mota? Quem que é Davi Alcolumbre? Ninguém sabe quem são essas pessoas. Mas como é que esse São povo... as lideranças partidárias que promovem essas figuras esdrúxulas, Mas como é que esse povo... impedem o progresso do país. Mas como esse povo que está cercado no curral eleitoral, ele vai sair dessa, cara. Esse cara vai ser sempre eleito na vida dele, por causa do curral que ele fez ali. Ele dá pão, leite, ele dá tudo para esse povo, cara. Como é que a gente vai... Mas não dá liberdade. Como é que vai se livrar disso? Fala para mim. Eu tenho um garoto que vai em casa lá, um jardineiro, que vai lá de vez em quando dar um trato lá na grama de casa, e ele fala para mim, ele fala, olha, meus parentes são de outros estados, eu não vou dizer de onde, para não dizer que a gente está com coisa com outros lugares, né? Ele fala, mas o pessoal fica jogando dominó na praça o dia todo e recebem por mês. Ninguém quer trabalhar. Já convidei um irmão meu para vir para São Paulo, me ajudar a fazer o que eu faço, que eu ganho meu dinheiro legal aqui sendo jardineiro, né? Trabalho em várias casas e tal. Não quer. Fica o dia inteiro jogando dominó na praça, Você tem que ter uma política de didática. É difícil entrar nesses assuntos, mas você tem, como parlamentar... Vai demorar, hein, Adriles? Não, você demora. Você criar uma reforma política, uma reforma constitucional, uma reforma judiciária, você tem que demorar. Agora, você tem que começar por algum lugar. Você não pode transformar o Brasil no império de colonialismo em pleno século XXI. Você tem que inocular na cabeça da população, e é isso que eu pretendo fazer, caso eu seja eleito deputado. Você será eleito, já está eleito. É inocular na cabeça da população exatamente o cara que joga dominó lá, que é aposentado, que vive de bolsa esmola, e fala, você pode ter um princípio de vida muito melhor se você sair desse curral eleitoral, se você mudar a dinâmica das eleições no Brasil, da representatividade baixa que eventualmente existe no Congresso Nacional. Porque eu acho que... Você tem que falar. Porque a verba que primeiro você tem que sair dessa ditadura, né? Como é que chama a verba que... Emenda parlamentar. A emenda parlamentar, eu acho ela justa, ela tem que vir. Mas desde que o político usasse ela para benfeitorias, não para garantias de voto. A emenda parlamentar ela tem que ser reformada, o princípio da emenda, de uma distribuição justa. Eu acho que você tem que fazer uma distribuição equânime da emenda parlamentar. Senão ela vira jogo de interesse. O governo governa hoje no Brasil por uma política de interesse. Você vai votar comigo? O que está acontecendo no caso da anistia? O governo está distribuindo 3 bilhões de verba para anistia. Aí o sujeito não tem ideologia, eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Eu quero que se mesmo dane. que o cara seja eleito pela direita, o cara chega lá, te dou 200 milhões para emenda na sua região. Ai, meu o cara Deus vai votar até contra a mãe dele, entendeu? Ou seja, a emenda parlamentar hoje virou, e isso eu quero reformar, se eu for deputado, ajudar a reformar, né? Um instrumento de chantagem, de cooptação. Sabe por quê? Não existe. Quando tinha Mensalão e Petrolão, que foram os 2 maiores escândalos de história da humanidade de corrupção, R$1 trilhão destinados, tirados do bolso do contribuinte para votar, para dar para partido votar junto com o governo, não precisa mais. Porque a emenda parlamentar hoje virou um jogo de corrupção lícita. Te dou 100 milhões para você votar comigo. Sempre. Acabou. E é lícito, é garantido. Aí o cara vai votar até para matar o pai. Ou seja, o cara vota em qualquer coisa pela emenda parlamentar. Se não houver uma regulação da emenda parlamentar para que não seja um instrumento de cooptação e chantagem do deputado, esse país vai se adaptar a qualquer governo, por mais esdrúxulo que seja. E o governo Lula é o mais esdrúxulo que a gente teve na história. Eu acho muito difícil essa mudança, mas você não fica receoso de estar lá em Brasília levantando essa bandeira, não, Adriles? Se eu tivesse medo, eu não estaria na política, eu não estaria na comunicação. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. São poucas pessoas, não sou só eu que falo, mas a gente tem que dar a cara a tapa. Se eu entro na posição política como parlamentar para mudar alguma coisa, eu tenho que falar, pelo menos esboçar o que eu quero como mudança e tentar agir na medida das minhas limitações.